Alô, alô, seja muitíssimo bem-vindo de volta. Se és novo por aqui ou ainda não me conheces, o meu nome é Ana Moraes e isto são Devaneios Morais. Hoje sobre aquilo que é o nosso dia-a-dia e a gestão de tudo o que acontece à nossa volta. Vamos a isso! Já há uma boa quantidade de anos que o dia-a-dia das pessoas dentro da sociedade em geral não se resume apenas a sair de casa e ir para o trabalho e outras ficar em casa para cuidar da casa e terminar o dia. Acredito que, tal e qual como eu, existe muita boa gente que tem o seu trabalho, tem as suas leads, tem os seus projetos fora de horas, tem imensa coisa para fazer e às vezes chega ao final do dia e pensa: oh meu Deus, ficou aquilo por fazer, esqueci-me, faltou, ainda é meia-noite, ainda tenho que andar a mandar e-mails, mensagens para seja quem for, estar a fazer coisas à última da hora e, portanto, hoje vamos aqui desconstruir um bocadinho isto, porque foi uma coisa com que eu me estive a debater um bocadinho na última semana, onde eu basicamente dei conta que existem algumas semanas, porque vamos falar em termos de semanas, existem algumas semanas em que eu consigo, por exemplo, ter a casa muito bem arrumadinha, consigo não ter máquinas de roupa para fazer, está tudo em dia, ok? Que é excelente. Existem outras semanas que não. Existem outras semanas que ando, passando a expressão, constantemente atrás do prejuízo. E a ideia que me passou foi que, se nós olharmos para a vida como um todo, não é? Temos o trabalho, temos as relações, temos a casa, nós, enquanto autocuidado, não é? Porque também é necessário, temos tanta coisa aqui dentro que é muito difícil chegar a todo lado. E, honestamente, acho que por muito bom gestor que sejas, acho que há sempre qualquer coisa que pode falhar. Porque acontece, pá, somos humanos, não somos máquinas, e isto de tentarmos ser perfeitos é a morte do artista. Okay? E então eu dei conta disto, porquê? Porque por acaso estava a falar com a minha mãe num dos fins de semana que passou e estávamos a falar de como é que estava a correr por causa do projeto e entretanto divergimos para como é que está do consumo de água, como é que está a alimentação, como é que está isso tudo. E eu disse: olha, eu tive aí umas semanas em que estava a ter imenso cuidado com a água que estava a beber, conseguia atingir máximos históricos para mim, de beber, por exemplo, 2 litros de água por dia, que para mim era extraordinário, e entretanto isso acabou por ficar um bocadinho mais à deriva. E depois disse-lhe: pá, não dá para chegar a todo lado, tenho tanta coisa para pensar que isso infelizmente depois acaba por deixar de fazer da lista prioritária e acabam por tomar outras coisas precedência em função disso. Portanto, disclaimer, sim, estou a falhar um bocadinho comigo, porque não estou a beber a dose necessária de água que devia estar a beber, mas sei que também não é permanente, ou seja, não é uma coisa de agora não estou a beber e nunca mais volto a beber aquela quantidade de água. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer é que acho que temos verdadeiramente que parar, respirar fundo e fazer aquele autoabraço de epá, está tudo bem. Ok? Falhaste aqui, mas está tudo bem. Tipo, acontece. Nem sempre vai dar. Define bem as tuas prioridades e eu admito que muitas vezes aquilo que acaba sempre por ficar para trás acaba por ser o autocuidado. E eu acho que isto é real para
pessoas em diferentes estados da vida. Acho que isto costuma-se ouvir muito, por exemplo, com pais, não é? Pais, mães. Que desde que vem a criança, de repente, todo o mundo fica centrado na criança e o autocuidado dos pais acaba por ficar sei lá onde e têm que ser lembrados para parar, às vezes ir tomar banho, para vestir uma roupa nova. E não é que eles não se queiram cuidar, é simplesmente porque acaba por deixar de ser uma prioridade naquele momento. Depois também tem o outro reverso da medalha, que é eu tenho que cuidar bem de mim primeiro para poder cuidar dos outros. Mas pronto. Isto é para fazer aqui o ponto de que nós nem sempre conseguimos chegar a todo lado. E na realidade está tudo certo. Imagina o que seria nós conseguirmos, de facto, chegar absolutamente a todo o lado. Eu aposto que nós estávamos a fazer uma data de coisas que nem sequer queríamos. Mas, tipo, regularmente. Não é aquela coisa do tenho de fazer porque, olha, tenho que lavar a louça porque ainda não tenho quem faça por mim, não é? Mas não é esse tipo de coisas que eu estou a dizer. Acho que precisamos, de facto, daquela obrigação de não conseguirmos chegar a todo lado para percebermos o que é de facto importante para nós e fazer escolhas. Porque tu até me podes dizer, mas eu trabalho imenso e depois chego a casa e não me apetece fazer nada. E eu digo-te, eu compreendo. Juro que te compreendo. Mas então tens que entender que, neste momento, naquilo que é o mapa de prioridades da tua vida, o trabalho está a tomar conta de 70%, 80%, 90% de todas as tuas prioridades. E agora diz-me, isto vai ao encontro daquilo que tu queres que seja a tua realidade? Se for, excelente, está tudo certo, ok? Mas se não for, o que é que tu vais fazer em relação a isso? Não é? E então, isto para dizer que toma atenção. Presta-te atenção. Ouve-te. Okay? Reconhece o que é que de facto está a acontecer na tua vida, o que é que tu gostas, o que é que tu não toleras, o que é que já não te faz sentido, o que é que estás mortinho para fazer. Põe tudo numa lista e agora faz a identificação do padrão na tua vida e percebe o que é que tens que fazer de diferente. Se houver alguma coisa a fazer de diferente. Porque tu podes simplesmente decidir deixar tudo como está. E estás no teu direito e está tudo certo com isso. Mas hoje a mensagem era mais focada no... Eu gosto muito do chicote metafórico. É daquelas coisas que me vêm sempre à cabeça porque eu acho que todos temos um, pelo menos um. Acho que há quem tenha bem mais do que um. Mas é para te relembrar aqui um bocadinho da empatia que se calhar não tens tido contigo. Okay. Eleva os teus standards. Não estou a dizer para agora pensares do género que se lixe, ela disse que está tudo bem, então, olha, vou ficar aqui a coçar a micose. Ok? Se bem que nada errado com coçar a micose, todos nós temos direito a coçá-la de vez em quando. Ok? Mas entende que nós somos, de facto, super-heróis à nossa maneira, mas eu acho que o humano super-herói não é a pessoa que... não é um polvo,
ok? Não é um polvo, não é uma pessoa que chega absolutamente a todo lado. Não dá. Acho que essa não é de toda a definição do humano super-herói. E então, tenta organizar melhor o teu dia. Tenta pôr-te como uma prioridade. Uma das coisas que me tem escapado imenso nas últimas semanas é dar prioridade ao sono, por exemplo. Porque estou com uns padrões de sono muito esquisitos. O descanso também não está a ser assim eficaz. E então ando aqui numa rodinha, tenho que desacelerar e voltar a pôr os padrões de sono em dia. Lá está, mais uma coisa que neste momento não está a ser uma prioridade minha, mas que eu quero que seja. Não é? E portanto cabe-me a mim parar, chegar àquela hora e ter a disciplina para perceber, não, agora tu disseste que ias fazer isto, agora vai. E está na hora de desligar e desligas e acabou. Não é? Mas eu sei o que é essa síndrome do só mais um bocadinho. Há uns bons anos atrás costumava ser só mais um bocadinho a ver televisão, por exemplo. Hoje em dia o só mais um bocadinho costuma ser a trabalhar nas coisas que eu tenho desenvolvido. Por exemplo, esta semana o foco tem sido a reestruturação do website. E estou a adorar porque fiz a primeira construção no início do ano, ou no final do ano passado, e agora, com esta alteração que eu estou a fazer, uma alteração massiva ao site, eu já vejo uma diferença absurda naquilo que são as minhas competências nessa área. Uma diferença absurda. Ok? Absurda. E então aproveito para te dizer que se sentes que não está ok, tudo bem, não esperes para estar perfeito. Não é isso que eu estou a dizer. Mas vai fazendo porque a prática faz a quase perfeição. Ok? Deixa assim. A prática faz a quase perfeição. E então esse tem sido o ponto central da minha síndrome de só mais um bocadinho. E então depois tudo gera uma bola de neve, não é? Padrões de sono não estão alinhados, uma pessoa não descansa como deve ser, está cansada durante o dia, o foco já começa a deslizar por todo o lado quanto é sítio e pronto. Portanto, põe-te na tua lista de prioridades, mas põe-te cá em cima. Põe-te cá em cima. Faz o que quiseres, pá. Desliga-te de tudo, põe uma musiquinha a dar e fica só a adorar a vista. Senta-te no sofá a escrever, por exemplo. Senta-te no sofá simplesmente a ouvir aquilo que pensas. Costumas fazer isso? Fazer uma esfoliação, uma hidrataçãozinha, unhas, cuidar do cabelo, pá, é tão necessário. Olha, beber água, bebes? Acho que o autocuidado passa por coisas muito pequenas e que todas juntas fazem uma diferença gigante. Uma diferença gigante. E depois é o seguinte, para os excelentíssimos que têm companheiros em casa, isto pode ser ainda melhor. Porque significa que têm um parceiro com quem podem contar para distribuir peso. Não é? Um faz uma coisa, o outro faz a outra, hoje faço eu, amanhã fazes tu, ou fazemos os dois porque assim fazemos mais rápido. E isto é excelente.
é excelente. Por isso, olha, sentes que andas a andar de um lado para o outro feita barata tonta e sentes que não tens tempo para nada e que há imensa coisa a falhar, está tudo bem. Vais parar, respirar fundo, 3 vezes. Uma só não chega. Respiras fundo 3 vezes. E vais criar a tua lista de prioridades. Vais ver quais é que são as coisas que tu não queres negociar sequer. São coisas tipo obrigatórias. E vais fazer as alterações. E atenção que isto não precisam de ser, e eu argumentaria que se calhar nem deveriam ser mudanças drásticas. Okay? Uma coisa progressiva. Uma coisa que nós vamos ambientando a fazer. Porquê? Porque mudanças drásticas são mais difíceis de aguentar ao longo do tempo. Não é? Uma pessoa fica com aquela coisa de... e começa e depois, passado uma semana, está sem energia e acabou. Enquanto que se for progressivo, parece que começa a ficar registado no ADN e fica mais consolidado. Ok? Mas lembra-te que está tudo bem. E se hoje ainda ninguém te disse, quero que saibas que estou muito orgulhosa do esforço que tu tens estado a fazer. E por isso continua. Continua. E sabes que fico desejosa de ouvir sobre o teu progresso a qualquer altura. Um abraço e vemo-nos por aí.